Olá, seres sombrios do meu coração. Hoje finalmente eu trouxe pra vocês Drácula, de Bram Stoker, o livro que eu já falei que ia trazer aqui e não tinha feito ainda. Pois bem, estamos aqui com o clássico dos clássicos. Esse livro foi originalmente escrito em 1897 pelo irlandês Abraham Bram Stoker. Essa belezinha levou 7 anos para ser escrita. Trata-se de uma narrativa epistolar, ou seja, ele é composto de cartas, diários pessoais, recortes de jornais. E essa edição lindíssima aqui, que faz jus à edição original, né, de quando o livro foi lançado, foi com uma capa desse jeito. Foi lançada pela Dark Side em 2018, sob o selo Medo Clássico. Depois eu vou falar mais sobre a edição e vou dar uma mostrada porque tá, ó, um primo. A história desse livro, né, assim, todo mundo o conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Um antigo vampiro da Transilvânia, que é uma região da Romênia, decide se mudar para Londres, na Inglaterra, onde o mundo fervilhava em termos de inovações tecnológicas e, é claro, de vida humana. Esse vampiro, que é o Conde Drácula, ele decide que vai morar em Londres e contrata um advogado para cuidar da aquisição de propriedades dele. Esse advogado vai para Transilvânia e o começo do livro é bem legal, porque ele vai passando assim por toda aquela situação, aquela tensão crescente de as pessoas tentando avisar ele que é perigoso, sendo que ele não entende nada daquela língua. Ai, povo supersticioso, sabe? O pessoal querendo dar para ele objetos sagrados, né? Coisas benzidas, e ele, nossa, que estranho. Mas eu tenho que ir, é meu trabalho, né? E daí ele vai, e aí várias coisas estranhas ocorrem no castelo do Drácula, até que ele percebe que ele está realmente sendo feito de prisioneiro, né? Enfim, depois a narrativa passa para a Inglaterra, né? Depois que o vampiro já chega lá, coisas estranhas começam a acontecer na Inglaterra, e daí o Conde Drácula começa a atacar, né, as pessoas. E daí um grupo de pessoas se junta, né, já que o Conde foi mexer com essas pessoas, né, com pessoas que eles amavam, e daí essa galera improvável se junta e decide ser os caçadores do vampiro. Vamos detonar com o Conde Drácula. Então, a grande parte da história é baseada nos preparativos desse pessoal para exterminar com o Conde Drácula de vez. Sobre o autor, Bram Stoker, olha, ele foi uma pessoa que teve envolvimento no teatro por muito tempo, porque ele era crítico e gerente do teatro chamado Lyceum em Londres, que era propriedade do ator Henry Irving. Então, o Bram, ele sabia exatamente o que fazer para capturar a atenção do público, sabia como envolver as pessoas. Ele teve muito contato com peças de Shakespeare durante o tempo que ele estava trabalhando nesse teatro. E essa influência, né, de obras de Shakespeare, bem como de outros de outros escritores famosos, tem uma influência perceptível no romance, especialmente na adaptação que ele fez nessa obra para apresentação teatral. O Bram, ele era bem autossuficiente, sabe? Ele não tinha um agente literário e dizia assim, ele era meio cismado com o fato de que os agentes literários levavam parte do lucro da venda dos livros com ele. Ele dizia, olha, na minha opinião, qualquer pessoa, né, qualquer autor que tem condições de negociar e gerenciar deve fazer sozinho, não precisa de agente literário. Pra quê? Enfim, um cara esperto, né? Ninguém ia levar os lucros dele embora. Mas e aí, como foi que surgiu o Conde Drácula? Qual foi a origem dele? Ninguém sabe ao certo qual foi a origem da inspiração. É claro que, né, hoje em dia a gente sempre associa ele com o Vlad Tepes. Mas olha, não havia nenhuma pretensão de vincular o Drácula do Bram com o Drácula histórico, que é o príncipe Vlad Tepes ou Vlad o Empalador, devido a esse hobby que ele tinha, né, de empalar as pessoas. Existe debate sobre o quanto de inspiração o Drácula histórico serviu para o Drácula do Bram, mas pelo menos o nome, tá? Mas o fato é que hoje em dia os dois estão ligados no imaginário popular. Isso incomoda muito os romenos, porque muitos deles veem o Vlad histórico como um herói nacional. Mas assim, ó, também o turismo na Transilvânia lucrou muito com a história de Bram, sabe? Então
hoje em dia isso fica completamente mesclado. E isso já incomodou o governo, mas também já deu muito lucro para a empresa de turismo. Mas enfim, muitos acadêmicos já escreveram sobre o assunto, já fizeram pesquisas, então é um assunto bem interessante se você quiser se aprofundar. Ainda na inspiração do Drácula. O Drácula de Bram, ele possui muitos traços de lobisomem. Por quê? Bram teve acesso a material disponível na época sobre licantropia. Existiam tratados de licantropia, mas não existia sobre vampirismo. Então, o Drácula de Bram, ele tem muito pelo nas mãos, ele tem caninos afiados, ele vira lobo, ele controla os lobos. E eu fiquei bem surpresa com esse negócio do lobo, porque eu sabia que ele se transformava em vampiro e tal, mas em lobo eu realmente não sabia. Então, mind blowing. Outro ponto a ser abordado é que esse livro foi escrito na época vitoriana, lá para 1800 e tanto. Ele é, né, assim como a maioria dos livros, um produto da sua época. Então, aqui a gente vai ver toda a moralidade, todos os costumes vigentes naquele período. Mas ele é também um livro ousado, ele é um livro vibrante. As personagens femininas, né, embora tenha aquele certo machismo, mesmo os elogios que são feitos a elas, eles vêm acompanhados de uma dose, né, de tipo, essa mulher é muito inteligente e tal, ela tem cérebro de homem, olha, a gente vai partir nessa missão, mas a mulher muito delicada deve ficar em casa, né, para não sofrer, não ficar traumatizada, embora a personagem feminina, inclusive a Mina, que é a mais interessante, ela seja a mais inteligente. Aqui, né, tem uns insights muito bons e enfim, não vou falar muito, mas a Mina, pelo menos todo mundo que leu o livro falou pra mim que era a personagem preferida. Essas personagens femininas, elas são complexas e fortes, então, tipo, isso era uma coisa não tão comum pra literatura produzida na época. Outra coisa é que a época vitoriana ela era muito rígida, ela era muito puritana, mas as emoções dos personagens são muito intensas, ou seja, eles sentem as emoções à flor da pele. Eles choram, eles se prostam, sabe? É uma coisa assim bem profunda. O texto tem também traços marcantes do período oitocentista, ou seja, aquele dualismo, né? Aquele negócio, o arcaico e o moderno. O período da Revolução Industrial, que trouxe aquele clash da tradição com a modernidade. E também fica bem distinta, tem uma clara distinção entre o bem e o mal. Como é o bem e o mal aqui? As personagens, né, que são os caçadores de vampiro, eles representam a ciência e a modernidade. Tanto que as profissões deles são médico, cientista, e tem vários elementos que eram bem modernos na época, como a taquigrafia, o fonógrafo. Mas Drácula, ele representa o misticismo, ele representa as crenças, né? Aquela coisa mais popular. O Drácula, ele foge à luz da ciência. A gente não vê nada disso sob a ótica dele. Ele é apenas taxado assim, tipo, isso é obscuro, isso é perigoso. O ocultismo, o misticismo, ninguém sabe o que ele sente, ninguém sabe quais são as questões psicológicas dele. Ele é visto apenas assim, como um monstro e como uma ameaça perigosa à sociedade. Esse livro ficou tão famoso e ele é a base de tudo que foi produzido de vampiro depois dele, que a gente pensa, né, que o vampiro começou aqui, história de vampiro, vem tudo desse Drácula, mas não é verdade, porque as histórias de vampiro já existiam muito antes do Sr. Stoker. Entretanto, um dos trunfos do autor foi construir uma história de vampiros, né, uma história sobrenatural, que era fora de um cenário medieval. Por quê? Ele combinou os fatores do sobrenatural a fatos contemporâneos à escrita do livro, conferindo assim credibilidade à sua história. Afinal, sabemos que isso aqui se trata de uma ficção. Mas as melhores histórias de ficção são aquelas que contêm elementos reais, certo? Tanto que tudo não é aceitado como é natural. Os próprios personagens têm muita dificuldade em aceitar a existência de vampiro. Eles pensam, nossa, a gente em pleno século XIX, nessa era científica, cética, de pragmatismo que vivemos, e tu vem falar de história de vampiro, tá dizendo que existe vampiro, isso dá uma certa credibilidade ao romance. Mas o Drácula, ele apavora porque por fora ele tem uma aparência elegante, mas ele revela um interior animalesco que não pode ser domesticado.
Ele é amoral e o seu comportamento aponta para uma animalidade latente em todos nós. Drácula faz os seus exterminadores confrontarem a própria sombra. Ele mostra o monstro que existe em cada pessoa. E o autorreconhecimento é uma coisa que assusta. O vampiro é uma ameaça ao modo de vida britânico, à supremacia inglesa. Drácula quer se passar por um inglês e isso faz dele uma ameaça de apropriação cultural. Ele representa a invasão estrangeira. Mesmo em uma sociedade tão avançada quanto era a Inglaterra naquele tempo, Drácula persiste. A natureza primitiva ainda batalha contra o avanço da racionalidade. Como eu havia comentado, o texto é uma narrativa epistolar, ou seja, tem registro de jornais e registro médicos, e isso traz um caráter mais científico, mais documental à história. Sabia que o texto original foi encontrado em um celeiro americano no século XX, na década de 80? Trata-se do único exemplar original da obra, onde é possível ver todas as revisões feitas pelo autor ao longo dos 7 anos que escreveu o livro. Inclusive, através dessas anotações, nós sabemos que Bram tinha pensado num final diferente para o livro. De acordo com os seus rabiscos, o castelo do Drácula seria destruído por uma espécie de terremoto e sumiria nas profundezas da terra. Por que ele modificou esse final, nunca saberemos. Mas a lenda dos vampiros é cercada de mistério, não é mesmo? Inclusive, o próprio Bram Stoker, ele sugere uma possível origem da lenda vampírica, na qual pessoas em estado cataléptico eram enterradas vivas, porque acreditava-se que estavam mortas, e aí, ao exumar o corpo dessas pessoas, descobriam que essas pessoas estavam vivas. E isso gerava muito pavor nas pessoas, porque acreditava-se que isso, obviamente, era obra de um vampiro. E então, aí isso fazia as pessoas ficarem terrorizadas, e aí essas pessoas assustadas também entravam em estado cataléptico, e aí todo mundo ficava achando que o vampiro tinha contaminado todo mundo. E eu achei essa explicação um negócio muito tosco, mas válido de comentar aqui. A imaginação do Bram Stoker, embora ele deve ter, pesquisado alguma base, mas que é uma história estranha, é. Deixa eu falar um pouco agora do vampiro em si, a entidade, o vampiro, que foi moldada nesse livro e serviu de base para tudo que foi feito de vampiro depois na cultura pop, de livros, de quadrinhos, de filmes, de whatever. Então, quais são as características do vampiro apresentado por Bram Stoker? É um vampiro que fica mais forte e mais cruel após cada banquete, além de mais jovem. Ele tem a força de muitos homens e tem astúcia sobre-humana, fruto de séculos de experiência. Ele vai adquirindo astúcia. Ele tem capacidade de lidar com necromancia. Ele comanda os elementos naturais, especialmente aqueles ligados ao ar e à água. Controla, olha só a míriade de bichos. Ele controla ratos, corujas, morcegos, mariposas, moscas, lobos e raposas. O que mais não sei, mas não fazia ideia disso. Eu só tinha conhecimento do vampiro, por isso que é bom, tá vendo? A gente lê os clássicos. Se transforma em lobo e morcego e em uma situação se transformou em um cachorro. Mas ele só pode fazer isso em determinados horários. Modifica o seu tamanho como quer e desaparece como névoa. Ele também não projeta sombra e não tem reflexo no espelho. Ele precisa ser convidado para entrar em um local, mas depois que foi convidado uma vez tem livre acesso. Só pode atravessar água corrente, isso aí eu não sabia, pode atravessar água corrente no estofo da maré ou na maré cheia. Ou seja, ele tem mais limitações do que eu achava possível. Pode ser neutralizado por alho e objetos sagrados. Para matar, precisa de uma estaca no coração e cortar a cabeça. Uma construção psicológica dele que eu achei bem interessante é que é dito que ele tem um cérebro pueril e os atos dele são imaturos, até mesmo previsíveis. Isso quer dizer que ele aprende de modo empírico, por tentativa e erro, como os animais. Muitas vezes é dito no livro que ele tem um cérebro de uma criança. Aquela criança que vai aprendendo
tudo na base da tentativa e depois que viu que aquilo dá certo, vai repetir aquele comportamento. E isso ajuda, né, aos caçadores de vampiro a saber quais são os próximos passos dele. Mas quando o vampiro quer algo, ele é muito persistente. Quer ir para a Inglaterra? Ele estuda inglês, ele estuda os costumes, política e diversos assuntos, do mesmo jeito que ele fez para vencer batalhas na antiguidade. Insistiu, insistiu, até que conseguiu. Desde a publicação desse livro, há tanto tempo atrás, a figura do vampiro tem se modificado constantemente. Embora os elementos básicos permaneçam, o que eles representam para as pessoas, o que eles representam no imaginário popular, tem sido mutável ao longo das décadas. O Drácula vitoriano queria pertencer à sociedade vigente com todas as suas regras. Já o vampiro da década de 70 era o rebelde. Ele representava o diferente, aquilo que não se encaixava com os padrões sociais e morais da época. Depois disso, os vampiros foram erotizados para depois serem esterilizados, com basicamente todas as suas características mais selvagens extinguidas. Vide Crepúsculo. Hoje em dia, cada vampiro que seja introduzido na literatura tem que ser explicado e compreendido como um indivíduo. Não existe mais um molde a seguir, um padrão do que é um vampiro. Mas olha, saindo um pouco do campo ficcional, você sabia que a comunidade vampírica no mundo é ativa e vibrante? E temos uma forte representação dela aqui no Brasil. Através dela, é possível conhecer mais sobre a cultura vampírica e também sobre a cosmovisão ou espiritualidade vampírica. Isso é algo que eu não sabia até conhecer sobre a Rede Vamp e o Lorde A muito recentemente. Pesquisando lá redevampirica.com, você tem acesso a um monte de informações culturais e artísticas sobre o mundo vampírico, mas também muitas desconstruções daquela imagem do vampiro ficcional. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo agora sexta-feira, dia 14, mas ontem foi 13 de agosto. E 13 de agosto é considerado o Dia do Vampiro. Essa data foi introduzida pela atriz e escritora Liz Vamp no começo do século 21. Eu achei bem legal, porque é uma data que foi criada para incentivar a doação de sangue, bem como o combate a rótulos e preconceitos e, é claro, promover a arte. Então, vampiros sempre foram os meus monstros preferidos. E eu me identifico com muitas características deles, né? Não julguem. Mas eu achei bem legal trazer esse livro, porque por mais que a gente já tenha visto falar de Drácula, que a gente já tenha visto 1000 filmes e tudo, nada é como a gente conhecer, né, ali o cerne da produção. Esse livro, ele é um livro grande, longo, mas ele é um livro muito fácil de ler. Primeiro, quando eu vi que eram, né, cartas e trechos, né, de jornais, de diários, eu disse, nossa, isso vai ser difícil de ler. Mas não, é uma narrativa bem fluida e é fantástico. Eu gostei muito. Eu só não gostei muito do final. Eu achei que a construção foi tão bem feita pra chegar no final e assim, tipo, tá entendendo? Eu achei meio assim. Mas isso não justifica não ler o livro, tá? E essa edição da Dark Side, eu gosto muito, gente, do livro das Dark Side, porque além de serem livros belíssimos, né? Isso, tipo, as capas deles tudo são coisas de coleção, assim, pra mim. Mas, além de eles trazerem também, tipo, sempre as traduções são muito boas, né? Sempre é bem fiel ao roteiro original. Inclusive, o sobrinho neto do Bram Stoker, acho que é Dark Stoker, ele escreveu uma carta para Darkseid, que está aqui no livro, dizendo, né, que considera essa versão aqui uma das mais fiéis ao texto original do autor. E, bom, é lindo. E tem muito material extra, muito. Tem cartas de escritores famosos para o Bram, como Oscar Wilde escreve para ele, Sir Arthur Conan Doyle escreve para ele, e tem, gente, deixa eu achar aqui. Tem, ó,
os rabiscos originais, as listas, as pesquisas dele, sabe? E assim, você realmente consegue mergulhar no universo do cara enquanto que ele estava produzindo esse livro. Fala-se também de cinema aqui, né? Claro, as adaptações para o teatro, as adaptações para o cinema, com fotos, com explicaçõezinhas. É fascinante. O livro você pode adquirir pelo link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo. E sabe mais o que você pode fazer? Curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com os amiguinhos que gostam de literatura de terror, de horror, aquelas pessoas maravilhosas que eu tenho certeza que você conhece. Ah, e se inscreve no canal, né? Porque aqui a gente tem resenha de livro, vai ter mais dica de leitura, a gente joga RPG online e fala de gente legal. Um beijo e até o próximo livro.